Se os adventistas estiverem certos, o mundo todo está errado. É difícil admitir isso, mas seria mais prudente reconhecer esse fato agora, enquanto ainda há salvação, do que se juntar ao mundo inteiro numa falsa sensação de conforto e segurança que a unanimidade pode proporcionar, mas lá na frente descobrir que foi irremediavelmente enganado. O fato de ter bastante pessoas do seu lado, e pessoas inteligentes e poderosas, PhDs, pessoas renomadas, pode dar muita sensação de bem-estar, conforto e segurança à mente humana, e até levar a pessoa a racionalizar pensando, bem, não é possível que tanta gente assim esteja enganada. É mais fácil pensar que apenas um grupinho de pessoas esteja errado e o mundo inteiro esteja certo. Então, eles concluem o pensamento da seguinte maneira: é impossível alguém enganar o mundo inteiro. Então, eu estou bem aqui, eu estou do lado certo. Eu me sinto numa situação confortável. Eles são seita, eu não. Bem, com relação à religião, precisamos dizer uma coisa. Infelizmente, sim, é possível sim. E Satanás vai enganar o mundo todo. Apenas um pequeno grupo de pessoas não será enganado. Isso qualquer um pode constatar ali no livro de Apocalipse, no capítulo 13. A terra inteira, somente um pequeno grupo de pessoas não será enganado. Portanto, cuidado, muito cuidado. Você que ensina, você que influencia pessoas, você está lidando com vidas, com almas, e o que você diz pode decidir a vida de uma pessoa ou para bem ou para mal. O motorista de ônibus que conduz o veículo de passageiros, o capitão do navio, o comandante de um avião, etc., todos têm responsabilidades por estarem em situação que vidas estão a depender de seus procedimentos. No caso dos pastores que ficam a falar mal da igreja adventista, que ela é uma seita, que é isso, que é aquilo, que é Ellen White, que o juízo investigativo e tal, e tudo isso é muito fácil dizer agora. Qualquer um pode falar, só que vidas estão sendo influenciadas, neste caso, com perdas irreparáveis, porque Satanás não é bobinho como vocês pensam. Ele enganou anjos poderosos, inteligentes lá no céu. Quem garante que você esteja fora da influência dele? E não me venha falar em nome de Jesus, de sangue de Jesus, que ele perdoa seus pecados. Não, porque vocês estão fechando os olhos para a lei de Deus. Vocês estão pisando os mandamentos de Deus. No tempo de Noé, o mundo todo estava enganado. Com milhões de pessoas, somente 8 foram salvas. Agora, ainda há salvação. Seria muito melhor estudarem a Bíblia, porque nós seremos julgados por ela. Seria bem melhor e reconsiderarem, porque lá na frente o jogo vai mudar. As pessoas vão descobrir que foram enganadas. Só que, infelizmente, isso só vai acontecer na sexta praga. O mundo todo será envolvido num pacto global para tentar salvar o planeta. Tudo começou com Roma espalhando que estávamos sendo ameaçados por um inimigo em comum, as alterações do clima. E então ele mesmo vem e apresenta a solução na sua carta, apresentando o domingo como a salvação do planeta. E o mundo inteiro se uniu em torno desse pacto, e então foi criada a lei dominical para assegurar que todos reverenciassem o domingo. E o mundo foi dedicado a Deus. As pessoas se juntaram a esse grande movimento mundial, um pacto global para tentar salvar o planeta, e fizeram de tudo, menos guardar o sábado, que é o 4º mandamento da lei de Deus. Transgrediram a lei de Jeová. Então, o seu pacto global para tentar salvar o planeta foi nulo, não serviu de nada. Na verdade, só irritou ainda mais o Todo-Poderoso, pois não há nada que afronte mais o céu que a afirmação de que a lei de Deus foi abolida. E a transgressão da lei de Jeová, lá no céu, é considerada como alta traição e merece a pena de condenação de morte.
Até o fechamento da porta da graça, os juízos de Deus foram derramados com misericórdia, pois Jesus ainda estava a ministrar no santuário celestial em favor da raça caída, e o Espírito Santo esteve a refrear o poder de Satanás para não permitir que ele destruísse os homens. Mas, depois que Cristo definiu a lista com os nomes dos que foram aprovados para pertencerem ao seu reino, os juízos da ira de Deus serão derramados sem mistura de misericórdia. E as pessoas estarão possessas, com sangue nos olhos, querendo destruir os malditos adventistas, porque para elas foi dito que eles eram responsáveis pelas calamidades que estavam atingindo o planeta. E então elas vão acompanhar os guardadores do sábado, porque foi expedido um decreto de morte com data e hora marcada para entrar em vigor. E muitos vão querer antecipar a execução, só que anjos poderosos estarão ao redor do povo de Deus para os proteger. Então o povo estará vigiando os adventistas e perceberão que eles passaram por todas as pragas ilesos e não sofreram nada. Enquanto eles tinham sangue para beber, os malditos dos guardadores do sábado tinham água limpa. Enquanto eles estavam a torrar no sol quente, escaldante, os fanáticos adventistas estavam tranquilos numa fresca. Passaram por todas as pragas sem sofrer um tantinho sequer de dano. Aí eles vão cair em si. E na sexta praga, somente na sexta praga, eles vão descobrir que tem algo errado. Peraí, foi-nos ensinado que os malditos dos adventistas são uma seita, que são satanistas, que pregam heresias, mas eles estão tranquilos, não sofreram nada, nenhuma praga. E nós aqui sofrendo todas as pragas, e finalmente, demasiado tarde, as pessoas vão descobrir que foram enganadas. O pastor que suprimiu a verdade para ganhar um like, visualizações, favor de sua audiência, aprovação da sua membresia, vê agora o resultado de seu trabalho. Somente agora ele percebe a influência de seus ensinos, o caráter do trabalho que ele esteve a fazer. Somente agora descobre que esteve a depositar sua confiança em uma fumaça, numa casa construída na areia. Tarde demais, descobre que a sensação de segurança, a certeza de estar do lado certo, era tudo uma ilusão. Pior que isso, descobre que esteve o tempo todo a vender ilusão para seus seguidores, para sua membresia. Pregou fantasias para seu público. Desesperadamente descobrem agora pastores e membros que estiveram a combater contra Deus e a sua relação com Deus não significou nada. Descobrem tarde demais que a lei de Deus é eterna, que desprezar os mandamentos de Deus é um desastre. Demasiado tarde descobrem que a rebeldia contra a lei de Deus foi a verdadeira causa de trazer à terra tanta discórdia, ódio, miséria, iniquidade, corrupção e morte. Contemplam com profunda tristeza da alma o terrível resultado de desprezar os mandamentos de Deus. Lamentam com profunda agonia que fizeram a escolha errada e por isso, agora, estão para sempre perdidos. Nesse momento, os homens que o mundo adorou por suas habilidades, seus talentos, eloquência, carisma, poder de convencimento, poder de atração, veem que o jogo mudou e agora aqueles que eles chamavam de seita é que estão certos e caem aos pés dos santos, daqueles que eles ridicularizaram, que eles zombaram, chamaram de seita e agora confessam que eles estão certos e que o tempo todo Deus esteve com eles e os amou. E esta será a praga que o Senhor ferirá contra todos os povos que lutarem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá enquanto ainda estejam de pé. Seus olhos apodrecerão nas suas cavidades, e a língua deles apodrecerá na boca deles.
E acontecerá naquele dia que haverá um grande tumulto da parte do Senhor entre eles. E cada um pegará na mão de seu vizinho, e cada um levantará a mão contra o seu vizinho. Zacarias 14, 12 e 13. A massa vê que foi enganada, foi terrivelmente iludida, e agora um se volta contra outro, acusando de ser o responsável por ter levado para o caminho da perdição. A terra se transforma num vasto campo de batalha, um contra o outro, mas todos têm um ponto em comum: os pastores e os padres, os guias espirituais que eles deram ouvido, os líderes que eles idolatraram, que pautaram a vida por eles, por suas pregações, suas orientações. Esses pastores profetizaram coisas amáveis, dóceis, disseram que eles estavam certos e os guardadores do sábado eram uma seita. Esses pastores profetizaram coisas agradáveis aos ouvidos, levaram sua audiência a anular, a pisar a lei de Deus e a perseguir e querer matar os malditos que guardavam o sábado. E agora vem que aqueles que os pastores disseram que eram malditos, que eram seita, na realidade, eles é que estavam com a bênção de Deus. Desesperados, agora esses pastores confessam perante todos que estão errados. Lamentam muito, foram enganados também. Mas as multidões, transformada numa horda enfurecida, não quer saber de conversa e se voltam contra os pastores e padres e líderes e exclamam: estamos perdidos e vocês são os culpados por perdermos a nossa vida eterna. E partem para cima dos pastores e líderes com toda a fúria e ódio no coração e sangue nos olhos. Pastores e líderes que antes eles admiravam, que tinham certeza que eram homens de Deus, homens escolhidos, que depositaram toda a confiança, mas nem perceberam que estavam entregando o destino da vida nas mãos desses pastores. Agora são alvos dos mais cruéis sentimentos que podem brotar na alma humana e se volta contra esses pastores com ódio e profunda angústia que brota do coração, e as armas preparadas para destruírem os santos, agora elas são utilizadas contra os pastores infiéis. E a desgraça se espalha por toda a face da terra. Em toda parte só há ferrenhas discussões e morticínio geral. Assim será o triste e desesperado fim dos pastores que falam contra o sábado do Senhor Jeová. Estendendo-se a controvérsia a novos campos e sendo a atenção do povo chamada para a desatendida lei de Deus, Satanás entrará em operação. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine seus rebanhos. Por todos os meios ao seu alcance, esforçar-se-á por evitar todo o estudo destes assuntos vitais. A Igreja apelará para o braço forte do poder civil e nesta obra unir-se-ão católicos e protestantes. Ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Serão ameaçados com multas e prisão, e a alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagens, como o engodo, para renunciarem à sua fé. Mas sua perseverante resposta será: mostrai-nos pela palavra de Deus o nosso erro. A mesma que foi apresentada por Lutero sob idênticas circunstâncias. Os que forem citados perante os tribunais defenderão corajosamente a verdade, e alguns que os ouvirem serão levados a decidir-se a guardar todos os mandamentos de Deus. Assim, a luz chegará a milhares que de outra maneira nada saberiam dessas verdades. Satanás continua a chamar legiões de anjos maus para conseguir seu objetivo. E quando os anjos poderosos, revestidos com a armadura celestial, chegam em auxílio da fraca e perseguida pessoa, o inimigo e seus anjos recuam.
sabendo muito bem que sua batalha está perdida. Os súditos voluntários de Satanás são fiéis, ativos e unidos no mesmo objetivo. E embora eles se odeiem e guerreiem uns contra os outros, aproveitam toda a oportunidade para promover o interesse comum. Mas o grande comandante do céu e da terra limitou o poder de Satanás. Testemunhos para a Igreja, volume 1, O Poder de Satanás, página 311. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.